usina do Salto, em 9 de outubro, com o nível do rio Itajaí-Açu em 10 metros de altura. Quase não é perceptível porque a usina do Salto está acima do salto. Rio Itajaí-Açu, na localização da Ponte Santa Catarina. Nesse momento, aproximadamente 10 metros a cota. Nós já percebemos a marca que o nível das águas estão abaixando a partir do início da manhã. O pico foi às 5 horas, né? 10 metros. 10 e 19. 10 e 19. Agora tá 10. 10 metros. Nós vamos subir ali em cima. Deixa eu botar. As pessoas registram. O ideal seria ficar em cima de um pilar. O céu azul e o rio Itajaí-Açu com 10 metros na Ponte Santa Catarina, que cruza o rio na altura da antiga balsa de Itopava Seca. Né, meu filho? Antiga balsa de Itopava Seca. Um pouquinho mais já entra no quintal de algumas residências aqui na localidade. Nós lembramos do livro da Zima, como é o nome? Valmira. Valmira Zima, um livro muito bom, onde a família dela morava nessa região, e muitos ferroviários, que é próximo aqui da estação ferroviária de Itopava Seca, e a localidade onde eles moravam também eram tomados pelas águas, e ela descreve isso no livro dela de memórias. Aos fundos é a Ponte Tamarindo, confere? A ideia é voltar por lá, ou não. E lá é o Morro do Boa Vista. Essas águas vêm de muito longe, né? Provavelmente de áreas inundadas no Alto Vale do Itajaí. Ao norte? Não, seria ao norte, porque ali aos fundos é a usina da Celesc, aonde ele enviou imagens. Hoje de manhã ele enviou mais imagens, e nós vamos colocar as imagens anteriores na sequência da edição. É a usina da Celesc. (10 metros de altura). O antigo bairro de Altona, o tradicional bairro de Altona, que era uma comunidade autossuficiente, que competia diretamente com o Stadtplatz da colônia Blumenau, tinha igreja, indústria, escola, no início do século XX, final do século XIX, e grandes personalidades da história de Blumenau residiam nessa comunidade. E também aqui era a matriz do comercial Zallinger. Ali nessa altura aqui ficava o porto de cargas da Estrada de Ferro Santa Catarina. Bairro
bairro Vitor Conde, nas proximidades da FURB e da localidade do antigo casarão Carl Rispiter, início do bairro Boa Vista, pelo lado dos fundos, e também um antigo leito ferroviário. Na proximidade onde é o atual casarão, o Bar do Norden, que é exatamente o casarão da personalidade histórica de Blumenau, Carl Rispiter. Casarão do Carl Rispiter, e aqui nós vamos chegando no rio Itajaí-Açu, as margens do rio Itajaí-Açu. Acho que não tem lugar para deixar o carro. Eu posso parar aqui e tu dá a volta ou não? A rodovia que acessa o bairro Boa Vista a partir da comunidade Altona, ou bairro Vitor Conde no início, é o extremo entre as duas localidades, Itopava Seca e Vitor Conde. Lá a ponte Tamarindos, e ali é os fundos da propriedade de Carl Rispiter, atual Bar do Norden. E o céu azul, sol, temperatura alta, com promessa de mais chuvas. Mais chuvas. A vegetação do leito não nos permite visualizar bem. Imagina, isso aqui margeia toda essa rodovia. Ela margeia o rio. Vocês imaginam o parque linear belíssimo. E ali tem um casal caminhando. O parque linear, o potencial desse parque linear, interligando o bairro Vitor Conde, a Itopava Seca, antiga comunidade de Altona. A antiga comunidade Altona, atual bairro Itopava Seca. Esse caminho nos leva ao bairro Vila Nova. Vila Nova e Vitor Conde, mais ou menos na localização da FURB. Ou o Hospital do Pulmão, que pega o Almirante Barroso, né? Mas isso já passou. Já passou, mas é nessa rua Paul Werner. Paul Werner foi um dos pioneiros do bairro Altona. Ajudou a fundar a Eletroaça Altona, em funcionamento até os dias atuais, e também construiu a igreja da Cruz, né? Que nós não sabíamos que era construída no meio do Parque Fabril de Altona. Altona herdou o nome da comunidade forte do início do século XX. E aqui é mais ou menos o limite. Esse ônibus, não, pensei que ele ia cortar. Isso aqui é o limite Vitor Conde, Itopava Seca. No local desse prédio existia a casa em Chaimel da filha do Carl Rispiter. Rua São Paulo, tradicional Rua São Paulo, que era a Rua dos Pioneiros. Podemos dizer que essa rua, ela vai até o Alto Vale do Itajaí. É o caminho que seguia ao leste, margeando o rio Itajaí, rumo às outras nucleações urbanas da antiga colônia Blumenau. Só que ali na frente ela é a Rua 15, ou Wurststrasse. Wurststrasse, a Rua 15. É a sequência da Rua 15 de Novembro, que no decorrer dos recortes históricos, os caminhos foram sendo fragmentados e recebendo nomes distintos.
Lá em Indaial recebe o nome de Dr. Blumenau. Então, nessa baixada aqui, nós moramos no início da década de 1980 e geralmente é um dos primeiros lugares a ficar inundado como está acontecendo. Lá nos fundos é água. Nós vamos chegar até lá, fazer algumas imagens. Aqui, O fluxo da Rua São Paulo subiu a Martin Luther, que antes era mão num sentido só, agora tem as duas mãos, porque a Rua São Paulo é interrompida pela inundação, da enchente, com as águas nesse momento em 10 metros de altura. Que é o local onde nós residimos na década de 1980, na residência da Dona Elisa Schneider, e depois na Rua Camboriú, que é uma rua que parte da Rua São Paulo. Nós vamos tentar chegar lá para registrar, né? Ribeirão da Velha. Ribeirão da Velha tem a foz junto ao centro histórico que nós mostramos no vídeo anterior, próxima à Prefeitura Municipal de Blumenau, e a Ponte de Ferro. A Rua São Paulo, ela não está tendo fluxo, porque nós vimos que tem inundação lá. Rio da Velha. E a Rua São Paulo continua, seria a sequência do Wurststrasse, a Rua 15 de Novembro, que é ali ao alto da 15, e do lado esquerdo a Prefeitura Municipal de Blumenau. O trânsito está todo modificado em função das áreas inundadas. Rio Itajaí-Açu, 10 metros de altura. Ribeirão da Velha, próxima à sua foz, no Rio Itajaí-Açu. Vamos até a parte mais baixa da Rua São Paulo, sem tráfego, desviado pela Rua Martin Luther, que coincide com o antigo leito ferroviário. Lembramos que esse foi construído para que ficasse na altura ou acima do nível da cota de enchente de toda a região. Então as pessoas poderiam viajar de trem fora das áreas inundadas, porque o leito foi projetado para ficar fora da cota de enchente. O trem foi erradicado em 1971, porque a indústria automobilística, junto com seus parceiros políticos da época, sucatearam de forma propositada esse modal ferroviário, que prosseguiu em várias áreas do mundo, inclusive em regiões tão com o mesmo nível de desenvolvimento que o Brasil, por exemplo, a Índia, e mantém a intermodalidade até o tempo presente. Automobilístico, ferroviário, fluvial, marítimo, aéreo e assim por diante. Aqui perto fica a estação ferroviária de Blumenau, as duas. A primeira no terreno da Prefeitura Municipal, um autêntico enxaimel, e a segunda Art Deco, e ali na frente, a parte mais baixa da rua, proximidade da Rua Camboriú, também onde residimos, a área inundada com o rio em 10 metros de altura. Essa é a Rua São Paulo. Nós demos a volta para parar o carro. Lá atrás desses edifícios que é o bairro Vitor Conde, para se ter uma ideia da localização, está a universidade. A universidade, mais ao fundo, a comunidade autônoma que nós estivemos anteriormente. Estamos indo para o leste.
certa forma, isso desperta em nós memórias. Memórias. Esse é o local que nós tivemos que sair às pressas na enchente de 1983 e nos vimos andando com água até a cintura, com guarda-chuva aberto e chovendo torrencialmente em direção à FURB para tentar chegar no bairro Vila Nova. Não conhecíamos muito e é ali na Rua Camboriú, depois daquela casa amarela. Aquela casa amarela traz lembranças. 40 anos depois. 40 anos depois, Rua São Paulo, a histórica empresa Firma Haas, que sempre acompanhou o subir e o baixar das águas, desde que o pioneiro instalou a empresa nesse local no início do século XX. Família oriunda de Ibirama construiu a edificação em Chaimel, lá nos fundos, e agora, quinta geração Haas continua no local com toda aquela resiliência do blumenauense diante desse fenômeno natural. Lá aos fundos a Praça Fritz Miller, onde está o busto, o monumento do Fritz Miller, e também a saída da Rua Camboriú. A chuva deu uma trégua, o sol se faz presente e o céu está azul. Retornando da Rua São Paulo, novamente o Ribeirão da Velha, com a cota de 10 metros. E aqui, no alto da 15, a Rua São Paulo se transforma em Vostrax, que era o caminho que saía do Stadtplatz até o Alto Vale do Itajaí. Em vários municípios, esse mesmo caminho recebe denominações diferentes. Em alguns trechos, é a Estrada do Pioneiro, que permanece o original. A Strasse, a Estrada do Pioneiro. O trânsito de pedestres, de automóvel, de bicicleta está muito calmo para uma segunda-feira em função de áreas inundadas. O trânsito foi todo readequado a essa realidade, muito bem organizado pela administração pública. Ali é o antigo fórum, atualmente é o... ali? Fórum. É o fórum? Não, não é fórum. É Mas cheio era... de prédios da justiça. É. Mas era um antigo fórum que foi lá, próximo à Vila Germânica. Já está funcionando. Vamos para lá, por dentro da prefeitura. Por dentro da prefeitura. E o canário. Os canários estão felizes, né? De certa forma, eles ficam alegres. Ponte Adolfo Konder, aos fundos, que foi construída a partir da demolição da Casa São José. Foi uma ocorrência muito estranha na história de Blumenau, porque a Casa São José foi responsável por trazer a centralidade do Stadtplatz da colônia Blumenau para a Rua 15 de Novembro. Quando foi construída a Igreja Matriz, a Católica Igreja Matriz,
ela foi colocada no Wurstrasse, que era uma estrada, uma picada, um caminho pouco povoado, com pouco apelo comercial. E a Casa São José foi a primeira rodoviária, hotel, teatro, salão de baile, restaurante, que abrigava todos aqueles católicos oriundos do Alto Vale do Itajaí e que vinham em eventos na Igreja Matriz do Stadtplatz. E com isso desenvolveu a parte comercial e também o movimento de pessoas. Em dado momento, o governo da municipalidade ocupou o lugar com a justificativa da construção dessa ponte, que poderia ficar para cima ou para baixo. Mas a partir desse momento histórico, a Casa São José deixou de existir, que era o hotel, a primeira rodoviária, etc. e tal. E rumando ao alto da 15, a ponte ferroviária Aldo Pereira de Andrade, construída com o apoio do governo Hercílio Luz, do republicano Hercílio Luz, mais ou menos na mesma época que foi construída a ponte Hercílio Luz de Florianópolis. Ela ficou muito tempo sem as cabeceiras e foi inaugurada na década de 1950. A memória pode falhar, mas é mais ou menos isso. Belíssimo ponto focal no alto da 15, que faz conjunto com a Prefeitura Municipal. Como já mencionamos, era o local da primeira estação ferroviária de Blumenau, toda construída com a técnica construtiva em Chaimel. Nesse momento, o rio Itajaí Sul está com 9,97 metros.